Hoje nós vamos brincar um pouquinho com a relação entre lógica e conjuntos. Essas duas partes da matemática são particularmente importantes porque são elas que organizam o discurso da matemática. Nós conversamos sobre matemática, nós escrevemos sobre matemática através da lógica e através dos conjuntos. Houve um período, o pessoal chama de período da conjuntivite, que tudo era dado em cima de conjuntos de uma forma extremamente exagerada. Eu, na verdade, estudei nesse período. Tá? Se eu usava uma quantidade absurda de conjuntos, o que fez com que as pessoas acabassem julgando que o conhecimento sobre conjuntos não seria importante. Porque houve um exagero real. Tá? A pessoa chama de período da conjuntivite. Isso não é verdade. Ter um conhecimento mínimo sobre conjunto é importantíssimo para organizar o que você escreve em matemática. Conjunto e lógica. O que nós vamos fazer aqui é montar um paralelo entre o que se fala em conjunto e o que se fala em lógica. Mostrar que são duas formas diferentes de organizar. Eu vou tentar fazer com vocês, eu vou usar um PowerPoint o tempo todo. Eu montei um PowerPoint para a gente, vou deixar esse PowerPoint disponibilizado, tá legal? Eu vou dizer por quê. Para variar, tem mais coisas que eu quero falar do que o tempo vai permitir. E eu quero muito conseguir fechar com vocês um trabalho que eu montei, apresentar para vocês. Tá? Os últimos 20 minutos, ou seja, quando der 20 para meia-noite, 20 para meia-noite, olha só. 20 para meia-noite, estou com vontade da aula, hein? Isso é vontade da aula, cara. Tá certo? Ontem o Luciano ficou brincando comigo, dizendo que eu estava com síndrome de abstinência, que eu estou afastado da sala de aula. Aí estou seco para dar aula. Eu já estou com vontade de dar aula até meia-noite. A aula de hoje vai até meia-noite. Quando é 20 para meio-dia eu vou dar uma parada, porque eu fiz um trabalho de lógica em cima de Carlos Drummond de Andrade. Eu quero conseguir apresentar para vocês uma análise lógica de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Fala-se muito em interdisciplinaridade. Tá? Aqui nós vamos ver uma forma diferente de abordar isso. Espero que dê tempo. Tá legal? Vou dar uma parada quando chegar perto. Vou pedir para vocês o seguinte. Tanto na parte do poema, que vai mais para frente, mas vai ser mais fácil, porque a gente tem que abrir os poros para conseguir se sensibilizar com a ideia do poema. Mas na parte de lógica, nós vamos ter, de lógica e conjuntos, como a gente trabalha muito com estrutura de forma de falar, vamos ficar bem abertos ao entendimento do discurso. Tá? Porque boa parte do que nós vamos dizer está ligado à forma de organizar o próprio ato de fala. Eu vou direto para o PowerPoint para a gente não gastar tempo. Tá? Qualquer coisa, me para. Tá? Antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisa. O pessoal de Sobral, lá do Ceará, me mandou um e-mail ontem. Eu quero avisar para eles, mandar um alô e avisar para eles que eu vou estar lá ainda esse ano. Vou visitar a terra de vocês. Vamos ver aí. Agora, como é que o pessoal da técnica vai organizar isso? Não sei, se atrapalhar, fala, tá? Vamos lá. Ó, primeiro, o que significa esse tal de conjunto universo que vira e mexe a gente fala? O conjunto universo é o conjunto sobre o qual nós trabalhamos. Normalmente, quem define o conjunto universo é a natureza do problema. Por exemplo, se eu estiver trabalhando vou dividir uma turma em grupos para fazer um trabalho. É óbvio que o conjunto universo que eu estou trabalhando é o conjunto dos naturais. Quero grupos com número igual. Minha sala tem 36 alunos, vou dividir em grupos com números iguais de pessoas. Vou dividir em 2 grupos de 18, 3 grupos de 12. Mas você não pense em dividir em 5 grupos com 7,2 alunos. Tá? 7 alunos e meio, tá? Você estoura a natureza do problema que você está trabalhando. Nesse caso, você tem os naturais. Na maior parte das vezes, quando nós não falamos, como você trabalha com fruta, por exemplo, vamos dividir melancia, você vai trabalhar nos racionais. Tá certo? Se você for trabalhar, por exemplo, com uma calculadora, você vai trabalhar com subconjunto dos naturais, dos racionais. Porque a calculadora não tem todos os racionais. Ela tem um limite. Até que se você trabalhar com números inteiros na calculadora, números naturais,
ou inteiro que seja, você vai ter um limite, porque tem um valor máximo e um valor mínimo. A natureza do problema que você está tratando normalmente estabelece quem vai ser o universo. Quando nada for dito, na maior parte das vezes nós usamos como universo o conjunto dos números reais. Resolva a equação. Normalmente você pensa em resolver nos reais, mas nada impede de eu decidir resolver a equação no conjunto dos complexos, no conjunto dos naturais, no